Desde que a mãe dela nos deixou, nenhuma mulher conseguiu ficar mais de uma semana na nossa casa. Minha filha parecia ter um radar para detectar qualquer aproximação feminina e, sem piedade, as colocava para correr. Eu já tinha desistido da ideia de encontrar alguém que pudesse aguentar aquela rotina, até que ela apareceu. Diferente das outras, ela não se assustou com os gritos, nem com as birras. Falava pouco, mas observava tudo com uma calma desconcertante. Em vez de brigar, ela escutava. E eu, acostumado a mandar e controlar tudo, me vi completamente desarmado diante dela. Os dias foram passando e, pela primeira vez, ouvi minha filha dar risada com alguém que não fosse eu. A casa, que antes parecia um campo de batalha, agora tinha cheiro de café fresco e sons de músicas baixas pela manhã. Era sutil, mas transformador. Só que havia um problema. Ela não tinha vindo para cuidar de mim, mas da minha filha. E se eu me apaixonasse, correria o risco de perder a única mulher que fez minha filha sorrir de verdade. Com o passar dos anos, fui endurecendo por dentro. Perdi minha esposa cedo, herdei um império para comandar e uma filha para criar. Mas nada me preparou para o desafio de ser pai sozinho. Ela não era fácil. Tinha a língua afiada, o gênio da mãe, e um talento especial para afastar qualquer pessoa que tentasse se aproximar de mim. A vida seguiu num padrão frio e previsível até aquela manhã chuvosa, quando uma mulher completamente fora dos meus padrões apareceu no portão. Sem currículo impecável, sem recomendações, mas com uma coragem nos olhos que me deixou intrigado. Ela não queria o emprego. Queria ajudar. De alguma forma inexplicável, minha filha parou de gritar com ela. Começou a escutar. E mais que isso, começou a se abrir, a confiar. O que aquela mulher tinha que nenhuma outra tinha conseguido demonstrar. Aos poucos, fui me dando conta de que ela curava feridas que nem eu sabia que existiam. Foi nesse processo que percebi. Ela não estava apenas ganhando minha filha, estava conquistando a mim também. Mas quanto mais eu me envolvia, mais me perguntava, será que ela sentia o mesmo, ou tudo aquilo era só parte do trabalho dela? Minha vida era uma agenda lotada de compromissos, reuniões e contratos. Desde que fiquei viúvo, tudo o que me restou foi o trabalho e minha filha. Ela, com seu jeito difícil, já tinha espantado várias assistentes e governantas. Eu achava que bastava pagar bem para que alguém resolvesse tudo. Mas dinheiro não comprava paciência, nem carinho. E a cada nova contratação frustrada, minha filha se fechava mais. Até que apareceu aquela mulher, com seu jeito simples e um olhar que parecia ver além da confusão que era nossa casa. Não era só competência, era alma. Em poucos dias, ela fez o que ninguém conseguiu em anos. Não com força, mas com gentileza. Aos poucos, fui percebendo que ela olhava para mim como homem, não só como patrão. E aquilo me despertava sentimentos que eu havia enterrado fazia muito tempo. Mas eu sabia dos riscos. O que diria minha filha se descobrisse que o pai estava se envolvendo com a única pessoa que ela confiava? Seria justo com ela? Ou seria minha vez de escolher por mim? Logo na primeira conversa, ela deixou claro, não estava interessada em envolvimento com ninguém, muito menos com homens complicados e com filhos. Sorri por educação, mas dentro de mim pensei, mais uma que vai embora assim que conhecer minha filha. Mas ela ficou. E mesmo depois da primeira crise, das palavras duras e das noites sem dormir, continuou ali. Firme, mas doce. Não era sobre gostar de crianças, era sobre entender que havia uma dor por trás da rebeldia. Com o tempo, vi meu mundo se transformando. As paredes da casa pareciam menos frias, e minha filha começou a olhar para mim com menos distância. E tudo isso tinha a ver com a presença daquela mulher que dizia não querer nada sério. O problema é que eu queria. E a cada vez que ela dizia que não estava pronta, eu desejava provar que ela estava errada. Mas como convencer alguém a abrir o coração quando o medo de se machucar é maior que a vontade de amar? Ela chegou como uma recomendação de última hora, dessas que a gente aceita por desespero. Minha filha já havia assustado as 3 últimas candidatas, e eu estava no limite entre o cansaço e o desânimo. Quando aquela mulher entrou pela porta, elegante e serena, algo em mim se acendeu. Minha filha, como sempre, foi cruel. Gritou, provocou, bateu à porta. Mas ela não recuou. Olhou nos olhos dela e, com voz firme, disse, eu entendo sua dor. Fiquei em silêncio, observando aquela cena com um nó na garganta. Pela primeira vez, alguém não fugia ao primeiro sinal de conflito. Os dias foram se desenrolando entre conversas,
silêncios e trocas de olhares que eu tentava ignorar. Ela era gentil demais para este mundo duro que eu construí. Mas era justamente isso que me fazia querer estar perto. Minha filha continuava hostil, mas já não com tanta força. Eu, no entanto, já estava rendido. Só não sabia como lidar com aquele desejo crescente de tocar uma mulher que talvez não tivesse vindo para mim. E se eu cedesse, colocaria tudo a perder, inclusive a única paz que minha filha começava a encontrar. Era madrugada e eu desci para beber água. A casa estava em silêncio, e por um instante, achei que estava sozinho. Mas lá estava ela, de costas, preparando um chá. A luz fraca da cozinha iluminava seus cabelos, e quando ela virou-se, nossos olhares se encontraram. Algo naquele momento mudou tudo. Foi apenas um olhar, mas não era comum. Tinha algo de ternura, desejo contido e uma dúvida que também me atravessava. Até aquele dia, éramos apenas pai de uma menina complicada e funcionária contratada. Mas naquele instante, nos tornamos homem e mulher diante de um abismo irresistível. Os dias seguintes foram um jogo silencioso de aproximação e recuo. Conversávamos sobre tudo, menos sobre o que realmente importava. Eu tentava manter a distância, lembrando de todas as razões pelas quais aquilo não podia acontecer. Mas meu corpo e meu coração pareciam não escutar a razão. Minha filha, perceptiva, começou a notar o clima. Passou a testar os limites, tentando entender o que estava mudando. E eu, dividido entre proteger meu papel de pai e me permitir sentir de novo, precisei tomar uma decisão. Seria possível viver esse amor sem perder tudo? Não era a primeira vez que ouvia alguém dizer que minha filha era impossível. Mas era a primeira vez que, mesmo depois de dizer isso, a pessoa não pedia demissão. Aquilo me intrigou. Perguntei por que ela ainda estava ali. Ela respondeu: porque por trás da raiva, tem uma menina pedindo ajuda. Fiquei sem palavras. Ninguém nunca tinha dito algo assim. E pela primeira vez em anos, senti que alguém via minha filha de verdade, não como um fardo, mas como uma alma ferida. Isso me tocou de um jeito que não consegui explicar. Comecei a enxergar aquela mulher com outros olhos. Ela era mais jovem que eu, mas tinha uma maturidade que desarmava minhas defesas. Mesmo quando discutíamos, havia respeito. E aos poucos, nossas conversas deixaram de ser só sobre minha filha. Começaram a tocar em nossas dores, nossos passados, nossos medos. O que começou como um contrato profissional virou algo íntimo, silencioso e cheio de tensão não resolvida. Mas eu sabia, bastava um passo em falso, e tudo poderia desmoronar. Como proteger meu coração sem abrir mão da única mulher que entendia minha filha, e a mim? Quando contratei aquela mulher, minha única expectativa era que ela conseguisse aguentar a rotina com minha filha por mais de uma semana. Já estava cansado de trocas, conflitos e noites sem paz. Não esperava nenhuma mágica, apenas que ela fizesse o básico. Mas ela fez muito mais. Logo no primeiro dia, percebi que havia algo diferente nela. Não tentava controlar minha filha. Escutava. Dava espaço. Criou laços sem forçar. E comigo? Bem, comigo ela fazia perguntas que ninguém mais fazia. Me olhava como se enxergasse o homem por trás da fortuna e da fama. Comecei a esperar pelos nossos cafés da manhã, pelas conversas no fim do dia. Meus dias deixaram de ser apenas reuniões e relatórios. Ganharam cor, textura, emoção. Ela dizia que estava ali só para ajudar, mas sem querer, passou a ocupar um lugar que eu achava que nunca mais seria preenchido. Um dia, minha filha me perguntou por que eu sorria mais quando ela estava por perto. Não soube responder, mas naquele instante percebi. Ela não estava apenas cuidando da minha filha, estava me ensinando a viver de novo. E agora, eu só precisava descobrir se tinha coragem para amar outra vez. Ela apareceu numa manhã fria, quando minha paciência estava tão curta quanto o café que derramei no paletó. Eu já nem fazia mais questão de conhecer as novas candidatas pessoalmente, mas algo naquela recomendação chamou minha atenção. Não era o currículo, que era simples demais. Era o jeito direto com que respondeu ao anúncio. Posso não ter diplomas, mas entendo de gente. Aquilo ficou na minha cabeça. Talvez por cansaço, talvez por curiosidade, pedi que a recebessem na biblioteca, onde costumava trabalhar em silêncio antes do caos começar. Minha filha estava na sala ao lado, de castigo, como quase todas as manhãs. Tínhamos travado mais uma batalha na noite anterior, e o ambiente estava tenso. Quando entrei na biblioteca e vi aquela mulher sentada,
mãos firmes sobre os joelhos, olhos calmos me encarando sem baixar a cabeça. Algo em mim despertou. Ela não parecia nervosa. Não sorria à toa, nem forçava simpatia. Estava ali como quem sabe que pode ser a resposta, mas não precisa provar nada. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de perguntar: você sabe no que está se metendo? Ela apenas assentiu, sem pestanejar. Cuidar de crianças nunca é fácil, ainda mais quando elas estão com raiva do mundo. Aquela frase me pegou desprevenido. Era exatamente isso que minha filha parecia, uma bomba emocional prestes a explodir. Nenhuma babá anterior havia demonstrado sequer a vontade de entender aquilo. Sempre achavam que era só manha, ou que o problema era a criação. Mas essa mulher, ela falava como quem já viu esse tipo de dor antes. Decidi que começaria no dia seguinte. Não fiz promessas, nem ela. Apenas um aperto de mão firme e um até amanhã seco. Quando contei à minha filha, ela respondeu com um olhar entediado: mais uma. Vai durar 2 dias. Era sempre assim. E eu já tinha me acostumado com a dança das babás. Mas, naquela noite, ao deitar, fiquei pensando nos olhos dela. Eram calmos demais para alguém que ainda não sabia no que estava se metendo. Ou será que ela sabia? Na manhã seguinte, ouvi o primeiro grito da minha filha antes mesmo do café ficar pronto. Desci correndo, esperando encontrar a mesma cena de sempre. A candidata assustada, minha filha rindo com sarcasmo. Mas, para minha surpresa, a nova babá estava sentada no chão, ao lado da poltrona rasgada, falando baixo. Não levantava a voz, não discutia. Estava apenas ali, ouvindo. E minha filha, embora irritada, não havia saído correndo nem quebrado nada. Aquilo era inédito. Observei à distância. A mulher não se impunha, mas também não recuava. Quando minha filha gritou que não precisava de ninguém, ela apenas respondeu: tudo bem. Mas eu vou continuar aqui até você mudar de ideia. Essa frase ecoou dentro de mim como um sussurro familiar. Era a mesma paciência que minha falecida esposa tinha, aquele dom raro de esperar a hora certa. Eu senti um arrepio. Não pela comparação, mas pela lembrança do que eu tinha perdido, e, talvez, estivesse reencontrando. Nos dias que se seguiram, notei pequenas mudanças. A comida já não era jogada no chão. As portas não batiam com tanta força. Minha filha ainda fazia birra, mas algo havia mudado no tom. A babá não tentava dominá-la, mas também não se deixava dominar. Era um jogo silencioso, que eu acompanhava à distância, cada vez mais intrigado. E quanto mais eu observava, mais aquela mulher me confundia. Não era só pelo efeito que causava na minha filha. Era pelo efeito que começava a causar em mim. Na quinta noite, ao passar pelo corredor, ouvi risadas vindas do quarto da minha filha. Risadas. Não ouvia isso há meses. Me aproximei com cuidado e encostei o ouvido na porta entreaberta. Elas estavam contando histórias. A voz dela era baixa, com uma doçura que me desarmou. E naquele instante, algo dentro de mim se partiu, não de dor, mas de saudade. Saudade de uma vida que eu achei que nunca mais teria. E, talvez, do que eu ainda não sabia se teria coragem de viver de novo. Naquela manhã, a casa parecia diferente. Havia um cheiro de pão quente vindo da cozinha e, curiosamente, uma música baixinha tocando no rádio antigo que ninguém usava há anos. Desci as escadas com um nó de curiosidade no peito. Vi minha filha sentada à mesa, os olhos ainda desconfiados, mas com uma xícara de chocolate nas mãos. E ali, de costas, ela. Cabelos presos num coque improvisado, avental simples, e um sorriso calmo quando se virou. Bom dia, ela disse, sem afetação. Era como se aquele fosse o 20º café da manhã que tomávamos juntos, e não o segundo. Minha filha resmungou algo entre os dentes, mas permaneceu ali. Pela primeira vez, estávamos os três num mesmo ambiente sem que nada fosse arremessado, sem acusações, sem tensão sufocante. Sentei-me devagar, como quem entra em um território que ainda não domina. E quando nossos olhos se encontraram, senti aquele frio inesperado no estômago. Ela conversava com minha filha como se fosse igual. Não usava diminutivos, não infantilizava. Falava de sentimentos com naturalidade, de medos e de perdas como se fossem parte da vida. E minha filha ouvia. Com os braços cruzados, é verdade, mas ouvia. De tempos em tempos, olhava para mim, como se me convidasse a entrar na conversa. Eu apenas observava, fascinado com aquela mulher que,
em poucos dias, fazia o que eu não conseguia há meses. Naquela noite, não consegui trabalhar. Me sentei no escritório com uma pilha de papéis à minha frente, mas a mente estava longe. Pensava nela. Nos gestos simples, na forma como se movia pela casa, como se conhecesse cada canto. Não era invasiva. Apenas preenchia o espaço com uma presença serena. E ali, naquele silêncio, comecei a admitir para mim mesmo que ela estava ocupando um lugar que não deveria. Ou será que deveria? Nos dias seguintes, ela passou a fazer parte da nossa rotina. Não apenas como funcionária, mas como presença. Minha filha ainda testava seus limites, mas agora com menos raiva e mais curiosidade. E eu passei a buscá-la com o olhar. A esperar os momentos em que ficaríamos a sós, mesmo que por instantes. Comecei a notar detalhes tolos, o jeito como mordia o lábio quando pensava, a forma como dobrava as mangas da camisa, o cheiro discreto de lavanda que deixava no corredor. Uma noite, voltando de uma reunião, a vi sentada na varanda, enrolada num xale, olhando as estrelas. Minha filha já dormia. Sentei ao lado dela, em silêncio. Não dissemos nada por alguns minutos. Apenas dividimos a noite fria e o barulho distante dos grilos. Quando finalmente falei, minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Obrigado por ficar. Ela me olhou, surpresa. E então respondeu, talvez seja a primeira vez que alguém realmente queria que eu ficasse. Aquilo me atravessou. Nunca imaginei que ela carregasse suas próprias feridas. Sempre achei que a força dela vinha de uma vida sem abalos. Mas percebi, naquele instante, que a coragem dela vinha justamente das dores que aprendeu a suportar. E ali, naquela varanda escura, entendi que talvez fossemos mais parecidos do que eu pensava. Dois sobreviventes, tentando dar sentido ao que sobrou de suas vidas. Voltei pro meu quarto com o coração apertado. Sabia que estava cruzando uma linha. Uma linha perigosa, que envolvia minha filha, minha posição, minha reputação. Mas também sabia que não era mais possível ignorar o que sentia. E, pior, não sabia se ela sentia o mesmo. A dúvida me corroía. Mas o desejo de descobrir, esse crescia mais a cada dia. Naquela tarde, choveu o dia inteiro. O céu cinza parecia refletir o que eu sentia por dentro, uma mistura de calma e confusão. Trabalhei em casa, o que raramente fazia, apenas para ficar por perto. Inventei tarefas, revisei documentos antigos, mas a verdade é que queria ouvir o som dos passos dela pela casa. Cada vez que sua voz surgia num cômodo próximo, meu coração reagia como se fosse adolescente. Minha filha parecia diferente. Ainda respondia com certa dureza, mas havia nela um olhar mais atento, quase protetor. Ela percebeu que eu estava mais presente, e talvez tenha sentido o mesmo que eu, que algo estava mudando no ar. Houve um momento, depois do almoço, em que a vi encostar a cabeça no colo da babá enquanto assistiam a um desenho antigo. Fiquei parado na porta, sem que me vissem, e me emocionei. Aquela cena simples dizia mais do que qualquer palavra. Mais tarde, enquanto ela organizava livros na estante da sala, fui até lá com a desculpa de procurar um relatório. Nossos braços se tocaram de leve quando nos agachamos ao mesmo tempo. Ela riu, um riso contido e tímido. Eu pedi desculpas, sem tirar os olhos dela. O silêncio entre nós se esticou como um fio invisível, vibrando com uma tensão que nenhum de nós ousava nomear. Era perigoso. Era delicioso. Decidi oferecer um vinho naquela noite. Não como patrão, mas como homem. Disse que era um agradecimento por tudo o que ela estava fazendo por nós. Ela hesitou, mas aceitou. Sentamos na varanda, como antes, só que dessa vez mais próximos. A chuva tinha dado lugar a um vento fresco, e ela usava um casaco largo que parecia emprestado. Nossos copos se tocaram com um leve tilintar, e brindamos sem palavras. O momento tinha vida própria. Conversamos por horas. Ela me contou de sua infância, das perdas que enfrentou, dos trabalhos que precisou aceitar para sobreviver. Eu falei da minha esposa, da dor da perda, do medo de fracassar como pai. Foi uma conversa crua, sem máscaras. E quanto mais falávamos, mais eu sentia que aquela mulher entendia partes de mim que ninguém jamais alcançou. Havia nos dois uma saudade compartilhada, uma ausência que buscava abrigo. Em certo momento, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era desconfortável. Era denso, íntimo. Nossos olhares se encontraram, e eu quase a toquei. Quase.
Mas ela desviou o rosto, tímida, e disse que precisava ver se minha filha dormia. Fiquei ali, sozinho, com o copo na mão e o coração acelerado. Aquele quase beijo me deixou mais inquieto do que se tivesse acontecido. Porque agora eu sabia. Ela também sentia algo. Na manhã seguinte, o clima estava diferente. Não falamos sobre a noite anterior. Mas nossos gestos estavam mais cuidadosos, nossas palavras mais medidas. Era como se um segredo pairasse entre nós, e ambos temêssemos que ele fosse descoberto antes da hora. Minha filha, perceptiva como sempre, nos observava com mais atenção. E eu comecei a temer que ela percebesse antes mesmo de nós o que estava prestes a acontecer. Não era mais apenas sobre mim. Era sobre ela também. Se eu me envolvesse, estaria colocando em risco aquela harmonia frágil que finalmente começava a surgir entre mãe e filha de mentira. Mas quanto mais tentava me afastar, mais sentia vontade de me aproximar. E agora, já não sabia se conseguiria resistir ao que estava nascendo ali, mesmo sabendo o quanto poderia doer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei andando pelo corredor, ouvindo os sons da casa silenciosa, como se esperasse que algo acontecesse. Parei diante do quarto da minha filha, que dormia em paz, coisa rara. Depois, me vi diante da porta dela. A luz por baixo indicava que ainda estava acordada. Bati suavemente, 2 vezes. Quando ela abriu, estava com os cabelos soltos, uma expressão serena e surpresa. Desculpe incomodar, sussurrei. Só queria saber se estava tudo bem. Ela assentiu, mas seus olhos diziam mais. Convidou-me a entrar com um gesto sutil, e eu, contra todas as vozes na minha cabeça, entrei. Sentamos em silêncio, um de frente pro outro. O quarto tinha cheiro de lavanda e um abajur aquecia o ambiente com sua luz âmbar. Ali, tão próximos, parecia impossível ignorar o que nos puxava um para o outro. Você não deveria estar aqui, ela disse, mas sem dureza. Era mais um aviso para si mesma do que para mim. Eu sei, respondi. Mas ainda assim fiquei. Nossos olhares se buscaram com uma força que não dependia de palavras. E naquele instante, o mundo lá fora deixou de existir. Havia só aquele quarto, aquele calor e tudo aquilo que vínhamos evitando desde o primeiro dia. Ela segurou minha mão. Não com desejo, mas com ternura. E foi ali que percebi. Não era apenas paixão. Era algo mais profundo. Um reconhecimento de almas cansadas, que encontraram abrigo uma na outra. Se eu ficar, as coisas mudam, ela disse. E talvez não tenha mais volta. Eu sabia. Mas também sabia que nada do que vivemos até ali foi por acaso. E que fugir agora seria mentir para mim mesmo. O som de passos no corredor nos fez levantar. Era minha filha, acordando no meio da noite. Corremos até ela como 2 cúmplices tentando esconder um segredo. Ela nos olhou, sonolenta, e perguntou: Vocês estavam juntos? Hesitamos. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a babá respondeu com doçura: Estávamos cuidando um do outro. E por algum motivo, aquela resposta bastou. Ela sorriu e voltou para o quarto. Depois disso, tudo mudou. Decidimos conversar com minha filha, com honestidade. Não escondemos o que estava nascendo entre nós, mas prometemos que ela sempre seria o centro de tudo. Houve resistência, claro. Medo, ciúme, insegurança. Mas com o tempo, ela percebeu que o que existia ali não era uma substituição, era um recomeço. Um caminho novo, cheio de cuidado e verdade. Hoje, ao olhar para aquela mulher preparando o café, com minha filha rindo ao seu lado, entendo o quanto arriscar valeu a pena. Não foi fácil. Amores proibidos quase nunca são. Mas quando 2 pessoas se encontram no meio do caos e decidem ficar, mesmo com tudo contra, algo bonito acontece. Algo raro. Algo que, agora, posso chamar de amor. Achei que depois daquela noite tudo ficaria mais simples. Mas a verdade é que nada ficou. A rotina voltou ao normal, ao menos por fora. Café da manhã, tarefas, horários. Mas por dentro, a tensão era outra. Não havia mais o será que, mas o e agora. Dividir a casa com uma mulher por quem me apaixonei, e que correspondia, tornou tudo mais íntimo, e mais arriscado. Havia toques sutis, olhares demorados, mas sempre interrompidos pela presença constante da minha filha. Ela, por sua vez, fingia que nada tinha mudado. Mas eu conheço minha menina. A maneira como nos observava, os silêncios mais longos,
as perguntas indiretas. Era como se ela estivesse testando os limites do que toleraria. E isso me deixava dividido. Queria viver aquele sentimento, me entregar a ele sem medo, mas também não podia correr o risco de perder a única conexão que restava entre mim e minha filha. Era um equilíbrio frágil, que a qualquer momento podia desabar. Uma noite, enquanto colocava minha filha na cama, ela me perguntou se eu gostava da babá. Engoli seco. Tentei dar uma resposta leve, mas ela me interrompeu. Não precisa mentir. Só quero saber se vai esquecer da mamãe. Aquelas palavras me atravessaram como uma flecha. Percebi que, por trás de toda aquela resistência, havia um medo imenso de ser deixada para trás. Era isso o tempo todo. Não era ódio. Era saudade. Era insegurança. Era a infância tentando lidar com perdas que nem os adultos compreendem direito. Conversei com ela por muito tempo naquela noite. Disse que ninguém substituiria a mãe dela. Que o amor que sentimos por alguém não diminui o que já sentimos por outro. Que o coração tem espaço para mais de uma pessoa. Ela chorou. E eu também. Nos abraçamos como há muito não fazíamos. Ali, no escuro do quarto, entendi que minha filha não precisava apenas de firmeza. Ela precisava de escuta. De presença. E talvez, de ver o pai feliz de novo. Depois disso, as coisas começaram a se ajeitar aos poucos. A relação entre elas ficou mais leve, quase cúmplice. Dividiam receitas, organizavam filmes, riam no final da tarde. E eu, que antes era apenas o espectador cansado de uma guerra doméstica, passei a ser o homem que voltava para casa ansioso por cada pequeno detalhe daquele novo lar. Ela tinha, sem querer, devolvido a minha filha à infância. E a mim, o direito de amar outra vez. Decidimos não apressar nada. Vivíamos os momentos com cuidado. Um toque nas costas ao passar, uma taça de vinho depois que minha filha dormia, conversas longas nas noites de domingo. A paixão crescia, mas com raízes. Não era fogo passageiro. Era algo mais raro, mais denso. Havia respeito. Havia história. E mesmo sem pressa, o desejo se fazia presente, em cada gesto, em cada silêncio que não precisava mais ser explicado. Um dia, minha filha nos surpreendeu. Veio até mim e disse, sem rodeios, se você for casar com ela, eu quero ser dama de honra. Eu ri, emocionado. Não era uma confirmação. Nem uma cobrança. Era apenas uma criança tentando reorganizar o mundo à sua maneira. Disse que ainda era cedo, mas que ouvir isso dela significava muito. E ela respondeu, é que agora eu gosto de ver você sorrindo. Foi quando percebi que algo se curou dentro dela, e dentro de mim também. E naquele mesmo dia, depois que a casa silenciou, fui até o quarto dela. Toquei sua porta com mais certeza do que nunca. Quando ela abriu, não precisei dizer nada. Apenas a abracei, com toda a intensidade de um homem que passou tempo demais se reprimindo. E ali, em seus braços, entendi que o amor não chega quando queremos, mas quando estamos prontos. E que talvez, enfim, eu estivesse. O relacionamento entre nós passou a fazer parte da rotina, mesmo sem rótulos. Era um acordo silencioso entre três corações tentando se reconstruir. Eu acordava com saudade dela, mesmo quando ela estava no andar de baixo. Os gestos ficaram mais ousados, os olhares mais demorados. Minha filha já não se incomodava, pelo contrário, parecia querer que aquilo desse certo. Mas fora dos muros da casa, o mundo começava a notar. E o mundo adora julgar. Começaram as perguntas disfarçadas de curiosidade nas reuniões. Comentários velados dos funcionários mais antigos. As mães da escola lançavam olhares enviesados quando me viam chegar com ela para buscar minha filha. Não diziam nada, mas diziam tudo com os olhos. Ela fingia que não notava. Mantinha a postura firme, a discrição de sempre. Mas à noite, quando estávamos a sós, eu via nos olhos dela o peso da dúvida. Será que vale a pena? Certa tarde, ela me esperou na porta do escritório com um olhar que eu ainda não conhecia. Estava séria, as mãos entrelaçadas. Disse que talvez fosse hora de ir embora. Que o que tínhamos vivido era lindo, mas que ela não queria ser um escândalo na minha vida. Que minha filha estava melhor, que tudo estava no caminho certo, e que ela não queria estragar aquilo. As palavras dela me atingiram como uma pancada seca. Eu não soube reagir de imediato. Fiquei em silêncio por alguns instantes, tentando organizar o caos dentro de mim. Por fim, apenas disse: Você acha mesmo que foi só isso?
Um recomeço para minha filha. Você me salvou. E agora quer ir embora como se fosse só mais um capítulo. Ela baixou os olhos, emocionada. Eu tenho medo de virar manchete. Medo de ser vista como a babá que fisgou o patrão. E ali, naquele desabafo, vi o quanto ela carregava sozinha. No dia seguinte, tomei uma decisão. Chamei minha filha para conversar. Disse que talvez as pessoas fossem comentar, falar, julgar. Mas que eu queria viver aquilo de forma transparente. Ela vai embora? Minha filha perguntou, assustada. Só se a gente deixar, respondi. E foi então que ouvi dela algo que me deu força. Se ela for embora, tudo vai voltar a ser como antes. E eu não quero isso, pai. Era tudo o que eu precisava ouvir. Na semana seguinte, organizamos um jantar pequeno, só com amigos próximos. Foi a primeira vez que nos apresentamos como um casal. Havia sorrisos, abraços tímidos, mas também olhares curiosos. Ela manteve a classe o tempo todo, mas eu sabia que por dentro tremia. Segurei sua mão por baixo da mesa e, com um simples aperto, prometi que estaria ali, com ela, por ela, apesar de tudo. E ela apertou de volta. Era o nosso acordo silencioso. Nos dias que se seguiram, as conversas foram mudando. Aos poucos, os comentários diminuíram. As pessoas começaram a aceitar, mesmo que a contragosto. E nós seguimos, passo a passo, como quem caminha num terreno novo. Ainda havia medo, claro. Mas havia também uma vontade imensa de fazer dar certo. O amor já não era só desejo, era projeto de vida. E agora, era visível para todos. Às vezes, nos momentos mais íntimos, ela ainda pergunta: você tem certeza de que é isso mesmo que quer? E eu sempre respondo do mesmo jeito: tenho certeza desde o dia em que você não fugiu. Porque no fundo, tudo começou ali. Quando ela ficou. Quando ela resistiu. E, mais do que isso, quando ela me ensinou que, mesmo depois de tanto sofrer, ainda é possível amar, e ser amado, de novo.